Olá pessoal, vamos mais uma aulinha sobre agora a transformação de Galileu. É importante verificar como que funciona essa transformação, porque no fundo é como a gente vai conseguir relacionar referenciais, sejam eles inerciais, não inerciais, mas inicialmente as transformações de Galileu foram utilizadas para trabalhar com referenciais inerciais. Ou seja, lembra, referencial inercial, referencial que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né, velocidade constante. Então, qual é a ideia? A ideia é ver como que as leis podem ser transpostas de um referencial a outro. Será que existe alguma lei matemática que consiga fazer essa transposição de observação de um fenômeno físico de um referencial para um outro referencial que seja inercial? Então, vamos pegar dois referenciais aqui, nosso sistema aqui, ó, em 3D, um x, y, z, né? Vou chamar de referencial S e vou botar um outro referencial aqui, x', y', z'. Esse referencial eu vou chamar de o S'. E o que acontece? Vai acontecer um fenômeno físico, um evento, aqui nesse ponto, desse referencial S'. E esse referencial S' vai estar se movendo com velocidade constante. Existe um V aqui, ó. Vou chamar de V grande, V maiúsculo. Ele está com velocidade constante em relação ao referencial S que está parado. E tem um evento ali ocorrendo. Vamos botar aqui uma velocidadezinha. Vamos botar esse cara aqui, ó, com uma velocidade V minúsculo. Então, como que eu vou analisar aquele fenômeno que está ocorrendo naquele referencial S', que está em movimento em relação a esse cara com velocidade constante, a esse outro referencial? Então vamos ver como que esses caras se relacionam. Deixa eu só desenhar esse vetor V um pouco mais para cima, porque para não atrapalhar aqui os vetores. Então aqui é o Z' e esse cara está se movendo com uma velocidade V maiúsculo para cá. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar então primeiro o vetor posição de S' do corpo em relação a S'. Então eu tenho esse cara aqui, ó, que eu vou chamar esse cara de um R', vetor R'. E o vetor posição do referencial que está parado do evento, do ponto. Então eu tenho aqui esse outro vetor aqui, ó, que é o vetor posição, que eu vou chamar de R somente, tá? Vamos colocar esse cara como R0 e aqui S0 e R0. Então você consegue visualizar o corpo, o evento do referencial S0 através do seu vetor posição e do referencial S'. Só que esse referencial S' está se movendo com velocidade V em relação ao referencial S0. Então eu tenho que pôr também um vetor posição, eu tenho que saber onde está S'. Então tem um vetor aqui, ó, do S0 até o S', que eu vou chamar de R maiúsculo. Então tá aí. Então esse daqui, R maiúsculo, é onde eu identifico onde está o referencial que está se movendo. O R0 é onde eu identifico o evento em relação ao referencial S0, que está parado. E o R', onde eu identifico o evento em relação ao referencial S'. Vetorialmente, se você observar, você tem uma soma de vetores, né? Pela regra do polígono aí, ó. Aqui é o vetor, né? Pela regra do polígono, você tem ó, que Rzão mais R' é igual a R0. Então você tem essa relação. A partir do momento que esses caras estão variando com o tempo, eu poderia, por exemplo, se eu tenho a posição, eu posso derivar em relação ao tempo, que aí eu vou encontrar a velocidade. Então só para ajeitar isso aqui, né? Então eu vou colocar, ó, derivando em relação ao tempo, vou colocar R0, né, derivando, vai ser igual a R
chapéu não, derivada, mais R' derivada. Já chamando esses caras do R ponto, né? A gente sabe que é velocidade, mas só para usar a letra de velocidade, só para a gente identificar. Então, aqui o R.0, na verdade, é a velocidade em relação ao referencial S0. É igual Rzão vai ser a derivada velocidade Vzão, né? Que aqui é o vetor posição do S'. Então ele tem uma velocidade V, então a derivada disso vai dar a velocidade do referencial S', mais a velocidade V', né, do evento em relação a S'. E aí você tem essa expressão aqui, que corresponde à soma de velocidades. E o que a gente vê, né, experimentalmente. É até intuitivo. Né, porque ele está dizendo que se eu estiver no S0 e eu vejo, por exemplo, um evento ocorrendo em um outro referencial que esteja se movendo em relação a mim, se eu quiser saber a velocidade desse cara, eu vou somar a velocidade dele, né? Que aqui é o V', né? Só para identificar, que é no referencial S', a velocidade dele mais a velocidade do referencial. Simples, né? Você está parado no ponto e você está vendo o teu amigo dentro do ônibus. E o ônibus está com uma velocidade de, sei lá, 80 km por hora e teu amigo começa a correr dentro do ônibus com uma velocidade de 5 km por hora. Qual é a velocidade do seu amigo em relação a você? É simplesmente você vai pegar a velocidade dele e vai somar com a velocidade do ônibus. 80 mais 5, 85 km por hora. É isso que está dizendo aqui. Ou seja, seu amigo correndo dentro do ônibus, o ônibus, logo em relação a você, a velocidade vai ser a velocidade do ônibus mais a velocidade dele que está correndo dentro do ônibus. Beleza? Beleza. Então essa transformação de Galileu para as velocidades. E se a gente derivar de novo, a gente sabe que tem aceleração. Não é isso? Ó, se eu fizer a derivação, V ponto, a gente sabe que é aceleração. Então nós vamos ter, ó, V0 ponto, né? Aceleração, V ponto, mais V' ponto. Só que, o que eu falei? Que essa velocidade aqui do referencial S' em relação a S0 é constante. Consequentemente, a derivada de uma constante é zero. Então esse cara zerou. E V ponto é aceleração. Então o que eu verifico? Que a aceleração medida no referencial S0 é igual à aceleração medida no referencial linha. Tá aqui. O que isso implica? Que se eu for escrever a segunda lei de Newton para o referencial S0, a forma de escrever a segunda lei de Newton para o referencial S' é a mesma. Porque as acelerações são as mesmas. Então a forma da expressão não muda. Por quê? F é igual a ma. Então nota, quando eu escrevo essa expressão para o referencial S0, F igual a ma0. Para o referencial F igual a ma0. E para o referencial linha, F é igual a m a linha. Vetor. Então observa que a forma da equação, da expressão não muda. É massa vezes aceleração. Então nós dizemos que a segunda lei de Newton é invariante sob uma transformação de Galileu. Isso vai ter depois implicações em outras áreas. Porque vocês vão ver que, por exemplo, isso mais à frente, as equações de Maxwell não são invariantes por uma transformação de Galileu, elas mudam. E aí vai ter que se encontrar uma outra transformação para ver, você vai ter duas opções. Quando você trabalha com eletromagnetismo, ou as transformações de Galileu estão erradas, ou as equações de eletromagnetismo estão erradas. E verificou-se depois que, na verdade, não eram as transformações, não eram as equações de Maxwell do eletromagnetismo que estão erradas.
e sim as transformações que, na verdade, vão ser generalizadas, né, que estejam erradas. Então, essa é a transformação de Galileu para o referencial em movimento retilíneo uniforme, né, com velocidade constante em relação ao referencial em repouso. Agora, vamos fazer uma pequena alteração. Vamos verificar agora S' como referencial não inercial. Como seria isso? Então, vamos ver. Voltando. Então, olha só. A situação é a mesma, tá? A única diferença agora é que eu estou dizendo agora que essa velocidade não é constante, essa velocidade do referencial. S' é um referencial não inercial, é um cara acelerado. Esse V aqui varia. A análise é a mesma que eu fiz inicialmente. Você vai encontrar os vetores, posição em relação a cada referencial. Você deriva a primeira, você vai encontrar a regra de velocidade. E vou derivar a segunda agora, né? Derivar de velocidade. Só que agora, qual é a diferença? Essa velocidade aqui não vai ser mais zero. Essa aceleração não vai ser mais zero. Porque na situação anterior, a velocidade era constante. Agora não. Existe uma aceleração. Então, no fundo, o que eu tenho ali é que a aceleração medida no referencial em repouso é igual, ó, à aceleração medida, na verdade, do sistema, S', que está com essa, vou chamar de aceleração A maiúsculo, mais a aceleração do evento. Então, a lei de aceleração é essa daqui, ó. Então, o que acontece? Observa, se eu for analisar aplicando a lei de Newton do ponto de vista de um referencial inercial e for escrever a segunda lei de Newton, eu vou escrever que força resultante é massa vezes aceleração, né? Que é a segunda lei. Onde a minha aceleração é aquilo ali. A mais a linha. Que não deixa de ser uma aceleração. Isso tudo é uma aceleração. Vou chamar de A1, tá? Só para diferenciar um pouco. Só para entender. Então, observa, do ponto de vista do referencial inercial, o que está acontecendo ali é aquilo. É a massa vezes uma aceleração. Acabou. Agora, se eu tiver agora querendo interpretar aquilo ali, esse evento, do referencial não inercial, se eu tiver aqui nessa linha, como que eu leria a segunda lei de Newton? Como que eu veria as coisas acontecerem ali? Então, do ponto de vista de a linha, o que deveria acontecer? O que está acontecendo? Então, observa o que está acontecendo do ponto de vista de a linha. Vou colocar aqui. Então, observa essa equação. A linha é igual jogar o A para cá, esse A maiúsculo, vai ser A0 menos o A maiúsculo. Né? É isso que está acontecendo aqui. Se eu multiplicar toda a expressão por M, no fundo eu vou encontrar, eu tô querendo procurar a segunda lei de Newton. Como escrever a segunda lei de Newton nessa situação? Porque eu vi que em relação ao referencial inercial, S0, a lei de Newton continua sendo a mesma coisa. É força vezes massa vezes aceleração. Agora, do ponto de vista do cara ali, que tá no referencial S', nota, se eu multiplicar toda a expressão, todas as parcelas por M, ó, M, a linha, é igual a M A0 menos M A. Olha que coisa estranha. Do ponto de vista do cara que está no referencial A', que eu vou chamar esse cara aqui de um F',
O que está acontecendo? Ele consegue ler um MA0, uma força, que no fundo, ó, é a força da segunda lei, que é uma força definida por Newton que necessariamente está relacionada à interação entre corpos, vou chamar de F. Só que tem um cara aqui, menos, ó, que eu também vou chamar de força, né? Porque pelo que a gente aprendeu das leis de Newton, massa vezes aceleração eu posso chamar de força. Então, menos uma força. Vou chamar de FI. Já vou entender por quê. Mas que força é essa daqui? Porque, nota, se o S' não tem mais aceleração, se ele começa a ter velocidade constante, esse termo desaparece naturalmente. E aí eu fico com o que eu já tinha encontrado antes, a segunda lei normal. Mas agora esse termo aparece. E eu verifico que ele depende direto da aceleração do sistema. Ele depende, ó, do azão. Mas é uma força. Porque é massa vezes aceleração. Só que é uma força que não é devido à interação. Quando eu estou no sistema S', que é o sistema acelerado, quando eu vejo esse cara daqui, não tem motivo para esse cara acelerar, não tem interação, não tem nenhum corpo agindo sobre ele para que ele ganhe aceleração. É simplesmente um cara que aparece, uma força que aparece, devido à aceleração do meu sistema de referência. Mas ele parece uma força, porque ele tem as consequências de uma força. O corpo sofre aceleração. Essa é a tal chamada força de inércia. Por isso que eu botei logo I, força de inércia. Ou força inercial. Ou muita gente gosta de chamar de força fictícia. Fictícia, né? Porque não seria força, mas de certa forma é uma força porque você sente a ação dessa força. É a força da história do ônibus. Se você está dentro do ônibus e você é o referencial, você que está medindo, não é mais o cara que está no ponto. Se o ônibus sai, vai para frente, o que acontece? Você vai para trás. Você sente a ação de uma força. Como se alguém tivesse te empurrado, mas não tem ninguém me empurrando. Mas é uma força que está me acelerando para trás. É aquele caso clássico, né? Vou pagar aqui. É aquele caso clássico de todo problema. Tem muito problema desse tipo, que é do pêndulo, né? Imagina você dentro de um trem, aí tá no trem, aí do teto do trem você tem um pêndulo aqui, ó. Paradinho. Aí o trem tá parado. Imagina o trem parado. O pêndulo tá parado. Você tá aqui, ó. Você tá aqui dentro, parado, tudo fechado. Imagina que você não sabe de nada, não tem janela, não tem nada, você simplesmente está ali. Aí, de repente, você começa a ver o pêndulo indo para trás. Aí, de repente, você começa a ver o pêndulo fazendo isso. Porque eu não disse para você, mas eu comecei a acelerar o trem, ó, com uma aceleração azão. Só que você não está sabendo. Mas o que você está vendo? Você está vendo esse cara aqui indo para trás, ó. Fazendo um ângulo aqui, ó. Um ângulo teta, sei lá. E ficou. Se eu mantiver essa aceleração aqui, esse cara vai ficar paradinho aqui, ó. Pô, aí você tá ali olhando. Como que você vai interpretar isso? Porque você só sabe interpretar movimento, equilíbrio, através de força. Né? O teu manual são as leis de Newton. Então, a única maneira de você interpretar aquela situação é o seguinte: você vai ver que existem forças de interação. Você tem peso aqui, você tem uma força tensora, você tem o peso, que é uma força de interação com o campo gravitacional. Você tem a tensão, que é uma força de interação entre corpo e fio.
Pô, mas pro cara tá indo para trás, somente sob essa ação dessas duas forças não poderia acontecer, né? Ou seja, para esse cara tá indo para trás, tem que necessariamente ter uma força. Você vai dizer, tem que ter um cara aqui para trás, pô. Para sim manter o equilíbrio. Porque eu sei que essa situação é uma situação que pode ter equilíbrio. Os probleminhas lá de pêndulo, de equilíbrio. Somente assim pode ter equilíbrio. Se tivesse somente tração em peso, não, né? Pro meu referencial. Então a única maneira de você identificar equilíbrio é botando uma força para trás. Só que essa força é que é a tal força de inércia. Chama de FI. Essa é a força de inércia. Essa força está aparecendo somente porque tem uma aceleração no referencial. E você também está sentindo, né? Porque ele está acelerando, você está sentindo aquela pressão, força para trás. Tá aqui, ó. Então, o que eu tô verificando, né? Eu sou F', é que existe o F. Quem são os Fs? A resultante das forças de interação, que estão aqui atuando, peso, tração. Mas apareceu um cara em sentido oposto, que é a tal força de inércia, que é uma força que não tem ninguém fazendo aquela ação ali para aquilo acontecer. Simplesmente está aparecendo porque o referencial está acelerado. Então, por isso, essa força é força fictícia. É uma força de inércia. Forças que só aparecem em referenciais acelerados. Então, força de inércia é isso. Então, você tem outros tipos de força de inércia. Tem a força centrífuga, tem a força de Coriolis devido à rotação da Terra, depois de dar uma pesquisada. A força centrífuga, né, quando você está no referencial girante. Porque quando você está vendo de fora, você é o referencial inercial, você não fala em força centrífuga. Você só fala em força centrípeta. Força centrífuga você nem vê no referencial de fora. Agora, no referencial de dentro, é aquela coisa. Você está fazendo curva com o carro e você está se sentindo pressionado nas paredes do carro. Ou seja, tem uma força atuando em você. Aquela é a força centrífuga. Tá? Então, beleza, senhores. Então aí, transformação de Galileu, tanto para referencial não inercial, quanto para referenciais não inerciais, onde nos referenciais não inerciais você vê sempre o aparecimento das forças de inércia, forças fictícias, que na verdade são forças somente devido ao sistema sofrer aceleração. Então, em sistemas acelerados, sistemas de referência acelerados, você sempre vai ter o aparecimento de uma força de inércia. Valeu, gente.